visão que você recebeu, que você ouviu hoje, Chaline? Exato. Então, assim, eu vou te falar basicamente o que eles me passaram sobre o ano de 2026, que é importante que o pessoal que está em casa, independente da religião, preste atenção, tá? Vai ser um ano, como eu sempre falo, então, da essência, da verdade, da justiça. Vai ser um ano onde a natureza se revolta. 2024, 2026 foi uma preparação da separação do trigo do joio. Questões políticas viram à tona com mais força, coisas reveladas que as pessoas ainda não ficaram sabendo. Ah, mas na política sempre tem coisa ruim. Não, eu estou falando de coisa séria. Haverá mais uma prisão na política que pode chamar a atenção do mundo inteiro. A morte de um presidente de outro país de inicial M, trazendo sofrimento. A morte de um grande apresentador da televisão brasileira. Haverá um aumento súbito do feminicídio. Haverá um grande perigo que já está se instalando em Santa Catarina, Rio Grande do Sul. As enchentes, questões com água, com fogo não pararam. Então não adianta as pessoas ficarem dizendo, é culpa disso, daquilo. Isso é algo que está já predestinado e que as pessoas precisam orar e olhar o outro com mais humanidade. Haverá um tempo de uma tecnologia muito avançada, no entanto, a parte da tecnologia, nós vamos se sentir numa gaiola. A gente vai se sentir preso naquele celular, naquele computador, sem ver o que vai acontecer na nossa volta. Então, na nossa volta terá fome, mais problemas com água, como eu previ, na bebida, no metanol, problemas com alimentos, haverão alimentos fake sendo produzidos. É um ano de guerra. É um ano de nação contra nação. Não é um ano, eu discordo, do que algumas pessoas estão falando. É um ano 1, sim, isso eu concordo, mas não é um ano que vai ser mil maravilhas. Nós vamos aproveitar a nossa solitude. Se você está em um casamento, em um relacionamento que você não está se sentindo bem, isso vai ser retirado da tua vida. É um ano de cuidar da saúde e de se recolher, porque haverá grande mudança e vai começar por estados importantes no Brasil. Então, coisas tendem a ser reveladas de famosos que a gente idolatra, que a gente fica endeusando. Traições serão reveladas. Eu vou falar algo muito forte aqui, mas é preciso que as pessoas observem, cuidem das nossas crianças. Tá? Casos de pedofilia dentro da própria casa, em questões de famosos, serão reveladas. A espiritualidade fala que as pessoas vão mostrar as garras, elas não vão conseguir mais esconder quem são elas ou o que elas mostram na internet. Haverá uma movimentação grandiosa no Banco Central. Será muito movimentado o nosso dinheiro, então tem que ter muito cuidado e muitas outras coisas. O sistema, entre aspas, os grandes, que a gente não pode falar quem é, eles vão tentar levar a gente para um caminho de escolher ou A ou B, entende? Ou Bolsonaro ou Lula. Enquanto isso, a gente fica cego e não enxerga o que está lá na frente. Então, temos que se apegar em Deus, porque não será um ano fácil. Você me disse que você está prevendo a morte de um presidente, mas que esse presidente não é aqui do Brasil. Não, mas o presidente do Brasil corre risco de vida, sim. Eu previ em 2023 a prisão dele, que aconteceria em 2025. Se ele continuar preso, ou ele vai ser assassinado, ou ele sofrerá algo referente ao coração. Não há possibilidade de sobrevivência caso ele permaneça preso, porque ele está sob magia, alguém de uma energia oposta renovou algo. Eu costumo não acreditar muito nessa coisa, porque eu acredito muito que se a gente tem Deus, a gente se liberta, mas existe uma energia muito feroz em cima desta pessoa. Então, virá, como eu disse, outra prisão ainda na política de uma pessoa jovem. Você está falando desse presidente, você está falando do Bolsonaro ou você está falando do Lula, já? O Bolsonaro, Bolsonaro. Então, dentro das suas previsões, do que você ouve do mundo espiritual, repita, por favor, o que a espiritualidade, essa visão que você teve do Bolsonaro. Se ele continuar ou permanecer preso da forma que está, lembrando que eu sou apartidária, eu não tenho partido, eu sou do Brasil, das pessoas, eu lido com espíritos, ele vai morrer, ou vão assassiná-lo, ou ele vai ter algo no coração. Ele não vai aguentar.
Então, assim, 99,9% das minhas previsões são acertadas. Demora um tempo, às vezes não demora nada, acontece no outro dia, acontece um mês depois. Porém, a outra parte, eu quero que as pessoas entendam essa parte. A outra parte oposta mexeu com algum tipo de energia que manifestou isso na vida desta pessoa, porque não era para ser assim. E haverá grandes mudanças por causa disso. Grandes mudanças. O ano que vem será um ano de disputa eleitoral, de uma guerra. Eu costumo dizer que nós teremos uma terceira guerra mundial virtual, como jornalista. Com certeza. Teremos uma terceira guerra mundial virtual política, onde vai ser a eleição mais difícil para todos, para os senhores deputados, para os senhores governadores e presidentes, vai ser um ano difícil. O Lula, dentro das suas previsões, o Lula vai para a reeleição. Qual o cenário da visão que você tem? Quem ganha o ano que vem? Assim, eu já tinha previsto, inclusive, isso ano passado, tá? A questão, ele pode até ter a tentativa de se reeleger. Eu vejo que uma mulher está tomando a frente da vida dele, que pode colocar na cabeça dele para que ele tente, vai tentar mais uma vez, que tu vai conseguir, mas ele não está com essa força que ele acha que está. Caso ele vá para essa reeleição, vamos dizer assim, né? No caso, não vejo grande ele sendo vangloriado, bem pelo contrário. A energia que eu vejo é de um homem mais jovem. Mesmo que esse homem mais jovem não conseguir ficar na candidatura, ele vai mexer entre aspas, os pauzinhos por trás. Então tem um homem jovem predestinado ao Brasil, que mesmo por fora, ele pode trazer bons frutos. Agora, se é de direita, de esquerda, etc e tal, a espiritualidade não revela. Mas eu vejo claramente essa pessoa jovem manifestando ideias. Só que assim, a política desse ano, de todos que já passaram, terá muitas coisas inusitadas que as pessoas ainda não viram. Pode ter até uma certa injustiça ou fizeram um roubo, vamos dizer assim. É uma manipulação que está sendo planejada. Só que o espiritual já revelou para mim que não vai deixar nada em oculto. E ali perto das eleições terá uma grande revelação, que o mundo inteiro vai saber e vai mudar também algumas decisões. Então, o Brasil, por enquanto, está em maus lençóis. A pessoa que está na presidência, não sei se dá para falar isso também, né? Está com movimentações de magias de proteção. É como se essa pessoa se protegesse espiritualmente ou mexesse com algum tipo de magia para que tivesse vida longa ou para que fosse acrescentado coisas. Só que isso tem um preço também lá na frente, né? Então, é como se essa pessoa já tivesse indo para outro astral, mas pelo que fez no espiritual ficou ou se protegeu. Entende? Então tá sendo segurado só por um fio. Acho que algumas pessoas elas vão entender o que eu quero dizer, porque não posso citar nomes, né? E o Brasil, ele vai... Tem outros países, o espiritual fala, de olho no Brasil. Eles vão fazer mais pra frente uma parceria com a Alemanha. Só que a Alemanha vai fazer um falso acordo conosco, assim como os Estados Unidos, e depois eles vão querer algo em troca. Algo que é valioso para nós. Então tem que prestar atenção. Chaline, você falou de magia negra. A gente tem conhecimentos que tem pessoas, inclusive famosas, na televisão. Sim, várias. Olha, nós vamos tocar num ponto em que... Mas eu conheço várias pessoas muito famosas de televisão, que trabalham com esse lado da magia negra. Sim. Você disse... Muitas. Por que essas pessoas de televisão procuram esse lado da magia negra? É um pacto que é feito... Eu vou te contar uma coisa, assim, de forma indireta. Muitas pessoas já me procuraram, porque eu não faço trabalhos espirituais, né? Já me procuraram e pediram, tu faz tal coisa. Pessoas grandes, pessoas muito influentes, que eu jamais teria falta de ética de contar. Mas quando essas pessoas me procuraram, a minha assessoria, a gente ficou tipo assim, quê? Sabe? Pessoas que tu olha e tu pensa,
Oi? Tu tem algum tipo de... Eu já recebi perguntas assim, você faz algum tipo de pacto para crescer cada vez mais? De pessoas que já são grandes. Então, dentro da mídia, existe... Deixa eu ver, 1, 2, 3... 4 pessoas e uma dupla sertaneja, que eu não vou dizer se é homem ou mulher, porque as pessoas já vão assimilar, que elas têm um pacto. E há um mistério muito grande, Geraldo, que eu vou falar, vou criar uma polêmica, vou levantar um ponto de interrogação referente à morte da Marília Mendonça. E me vem muito uma frase do espiritual que diz assim: nem todo amigo é verdadeiro. Alguns amigos, eles só estão sucumbindo à nossa energia. Então, há tanto mistério, há tantas coisas que eu sei, que eu até, inclusive, chamei, né, o maquiador da Marília Mendonça, a gente tem contato, contei para ele, falei, e fechou exatamente o que eu falei. Então, há coisas para chegar à fama que tu não imagina. Eu não tenho nada contra, tá? Mas assim, quando tu vai fazer um pacto, Geraldo, tu vai dar a tua alma. Gente, Jesus morreu na cruz pela nossa alma, pelo nosso espírito. Então, pelo amor de Deus, entregar a alma pro capeta, pra quê? Tu vai perder depois. O diabinho, entre aspas, né, personificação, como vocês queiram chamar, ele vai te dar o que você quer. Mas lá na frente ele vai tirar alguma coisa. Então, no mundo artístico, meu filho, existem milhares de pessoas que você nem imagina, que não querem saber o preço. Eles entregam o que eles têm. E eu, como eu falei, cada Chaline, um com a sua religião. Meu filho, olha pro teu pai aqui, por favor. Eu nem sei se eu devo falar isso. Primeiro que eu tenho Jesus comigo, eu sou, enfim. Sim. Mas eu nem sei se eu devo falar isso, tá, João? Aliás, você nem... João, meu filho, tá, Chaline, que é o diretor, porque é algo tão sério e grave. Não, você não precisa nem botar o microfone, não, meu filho. Eu tô pedindo até a Deus se eu falo isso de tão grave que é, mas um dia uma pessoa muito de Deus, essa mulher, ela é muito de Deus, muito, ela conhece, é uma mulher de Deus, ela é ungida, ela também, e o Espírito Santo falou, fez revelações, e ela falou: meu filho Geraldo, fizeram uma pessoa de enfim, fez um trabalho para você. Falei: olha, eu tenho Deus comigo, Jesus Cristo comigo, o Espírito Santo de Deus está comigo. E depois uma outra pessoa também, de uma outra denominada religião, acho que, sei lá, tempos depois, falou: olha, uma pessoa de televisão tentou fazer isso com você e tal, e essa pessoa, ela tem um pacto. Eu falei: pois é, se ela tem um pacto, eu tenho um pacto com Deus. Eu tenho um pacto com Jesus. Amém. Mas Amém, aí Jesus. eu descobri nos bastidores que algumas pessoas, e eu também não vou falar de televisão, realmente trabalham, cada um faz o que quer da vida, mas trabalham com um lado pesado de magia negra. E, na verdade, existe uma emissora de televisão muito grande, que Deus me livre de falar o nome, jamais eu colocaria minha vida em risco, mas que fez um pacto muito grande. Infelizmente, entregou quem trabalha, quem não trabalha, desde o funcionário, o maquiador, desde os atores que estão lá, a alma dessas pessoas para uma coisa grandiosa do lado negativo. Então, além da tua energia, bom, depois eu falo as tuas previsões. Muito bem. Falando sobre televisão, você disse da morte de um apresentador. Chaline, você me permite isso? Eu vou falar como jornalista. Eu tenho que perguntar. Não é te ofender, porque eu jamais nunca ofenderia nenhum entrevistado meu. Mesmo que eu não acreditasse em você, sim, eu posso falar que eu não acredito, mas eu jamais causaria uma ofensa ao que você faz. Sim. Não é do meu feitio, do meu caráter. Mas quando você fala que um apresentador vai morrer, as pessoas podem até falar agora aqui: mas Geraldo, isso aí é a mesma coisa que falar que
sei lá, um cantor vai morrer. Claro que vai morrer um cantor. Dentro do ano, dentro do calendário dos nossos meses, ó, vai morrer um cantor. A Chaline está falando óbvio que vai, esse apresentador que vai morrer o ano que vem, você está falando... Então, para as pessoas que pensam isso, eu vou dar para elas uma tarefinha de casa. O dia que eu fui no Chega Mais, no SBT, que eles me convidaram para ir, eles pediram para mim tirar as cartas. Tinha quem? A Regina Volpato, a Michelle e o comandante Hamilton. Eles falaram assim, Chay, faz uma previsão. E eu abri as cartas e saiu pássaro, caixão, árvore e corte. E veio assim no meu ouvido. Em 2 dias, um grande comunicador da TV brasileira, em 2 dias, irá desencarnar. Prepare o Brasil para mim. E eu falei, sabe o que aconteceu comigo? Eu virei chacota quase que internacional. E eu dobrei meu joelho e falei assim, Deus, se tu existe na minha vida... Porque foi 20 minutos, eu estava em todas as páginas. Vidente, debochada, vai na própria casa do homem e fala que ele iria morrer. 2 dias depois, 9 horas da manhã, o Silvio Santos faleceu. Então, o espiritual está ordenando para que o povo brasileiro, que gosta de uma figura muito importante, que é a única que restou o apresentador de forma que está doente, vamos ser claras, está nos deixando e a família está escondendo. A gente vai ser pegos de surpresa, porque há muitas pessoas que gostam. Se eu falar o nome aqui, eu estarei ferindo os sentimentos da família, mas todo mundo sabe de quem eu estou falando. Então, com a espiritualidade, inclusive com o Espírito Santo de Deus, não há erro. É fácil falar, um cantor morrerá numa esquina no tal dia. Agora, o espiritual ordenar que a gente se prepare é outra coisa. Por exemplo, o Maduro, vejo desencarne, é algo que eu posso falar o nome. O Trump, vejo que ele vai ser novamente, vai ter uma tentativa de assassinato por um homem castanho, né? Aquela moça, a Britney, sérios riscos de cometer suicídio, está sozinha, obsediada, sofre abusos de um homem. Então, há tantas coisas que eu gostaria de falar, inclusive para as pessoas. Por exemplo, eu vejo casais na internet, existe um cantor, por exemplo, que parece que é um pai exemplar, que é um divo, trai horrores a mulher, fica com garotas de programa nos hotéis, e eu poderia falar o nome, mas e aí? O que vai acontecer com a... Entende? Então, há tudo um preço, mas aos poucos, quando vai acontecendo, as pessoas vão associando e elas veem que isso não é tipo, é um chute. Existem pessoas que chutam? Existem, mas não é o meu caso.